Oi gente, como estão vocês aí? Eu tô aqui gravando para ensinar para vocês essas técnicas, né, de do it yourself. Uma maneira de você ocupar o tempo de forma produtiva, decorar a sua casa com personalidade e ainda de quebra falar com orgulho, olha, isso daqui fui eu que fiz. Projetos com argamassa que são lindíssimos, dão uma decorada assim, olha, super legalzinho de fazer. Vem comigo. A gente vai começar agora separando um balde, pode ser aquele normal que você tem em casa, que eu peguei da Vale Fred, porque tá super na mão nossa aqui. E já deixei um balde com água para poder fazer essa misturinha. Então vamos lá. E aqui é o seguinte, gente, tô usando aquela argamassa, que é conhecido vulgarmente como concretinho, branco, porque depois a gente vai fazer um outro projeto de pigmentar essa massa que fica um charme, e a base branca é sempre mais propícia para fazer essas combinações, tá bom? Eu tô fazendo uma quantia grande aqui, porque essa minha banqueta ela tem uma altura mais ou menos de 12 centímetros e para comportar essa louça que a gente vai colocar. Então eu vou colocar um pouquinho de água e vou sentindo, vai colocando água aos poucos. A ideia é que essa mistura fique meio pastosa. Eu trabalho ela um pouquinho mais mole, porque haja braço para mexer nisso daqui, mas o ideal é que ela fique mais grossinha. Se você tiver um muque bom aí, faz um pouquinho mais grossinho, tá? E ó, musculação feita, o ponto é mais ou menos esse, ó, gente. Demora pra cair, tá? Por que que a gente faz isso? Porque daí quando você colocar na superfície vai demorar menos tempo pra secar e ele vai ficar com uma consistência mais forte, mais resistente. Aí a gente separa isso daqui, reserva um pouquinho. E aí eu vou pegar o nosso molde, uma caixa tradicional aqui, ela deve ter uns 40 por 20 mais ou menos, tá? E aí a gente corta as abas. O que é muito importante, a gente precisa saber que essa caixa tá bem firme, que o fundo tá bem amarradinho, as laterais, vocês estão vendo que aqui ela tá um pouquinho rasgadinha, então a gente vai colar isso para que o nosso cimento aqui, a nossa argamassa não vaze, né? Que daí vai dar melhor. E aí, para ter certeza que a gente vai conseguir desenformar o que a gente vai colocar aqui, passa vaselina. Feito isso, ó, deixa eu mostrar para vocês como é que é. Ó lá, tá vendo? Tudo bem preenchidinho. Olha que bacana. Essas peças aqui, gente, você compra em pedaços, por unidade, assim. E aí, a gente coloca como se fosse na parede. Bota lá no fundo da nossa caixinha e depois, quando a nossa peça estiver seca, a gente vem passando o rejunte, literalmente. Isso dá uma fortalecida na peça e fica um charme super. E aí, para ajudar a estruturar, além de ter colocado lá no fundo, ó, eu coloquei nas laterais. Isso ajuda a gente a sentir a altura da massa e até onde ela tem que chegar em todos os lados, além de reforçar a peça como um todo, tá? Agora a gente vai jogar a massa. E me bateu uma preocupação fazendo esse banquinho aqui de que ele ficasse seguro, porque como ele é muito alto, eu fiquei preocupada de repente a pessoa sentar e aí dar um acidente. Então aqui, para ter mais segurança, é aquela gradezinha, sabe? Aquelas gradezinhas que a gente compra em metro. Eu vou cortar ela no tamanho da minha caixa aqui e a gente vai colocar no meio da nossa massa para dar essa segurança. E aí é só a gente colocar ela bem encaixadinha aqui. E aí, com a ajuda aqui da bundinha do pincel, a gente vai afundar, ó. Afunda ela
até um ponto que você veja que ela tá toda dentro, tá? Então é isso, turma. Nossa caixa aqui tá bem cheia. Eu fiz mais uma parte de argamassa para preencher bem esse espaço. E agora a gente vai preparar os pezinhos. E aí, antes de colocar os pezinhos lá na nossa massa, o ideal é que a gente já deixe ele bem lixadinho para não, na pega, não ter alguma farpa, algo assim. Dá uma olhadinha na lixa. Aproxima aqui, Lucy. Uma maneira de a gente ter um aproveitamento total da lixa, que é uma dica legal, você corta não, dobra ela em 4 partes iguais, tá? Rasga esse meio aqui. Opa, só que eu tô mostrando. Não precisa ser muito preciso, tá? E daí dobra na parte que não vai agredir a lixa. Então sempre papel com lixa, assim a gente não deteriora a lixa antes do tempo, tá? Feito isso, vamos lixar nossa madeirinha. E olha só, gente, o objetivo aqui é a gente ter uma textura muito rústica, porque eu quero que esse banquinho tenha aquela carinha de vó, aquela carinha de que já foi usado. Então a gente vai manter essa característica da madeira natural. Depois a gente só vai fazer um acabamento com tinta para ficar mais bonitinho. E agora, já toda suada, a gente vai finalizar essa etapa. Gente, 4 madeirinhas aqui cortadas, tá? Essa daqui eu acho que deve ter uns 6 por 1, mais ou menos. Agora a gente vai colocar essas madeirinhas no meio da nossa massa. Vamos lá. Ele não vai parar quieto nesse momento, porque a massa tá mole. Um recurso bacana para nossa madeira ficar retinha no lugar que a gente quer é colocar a fita crepe mesmo e grudar lá na lateral da nossa caixa, tá? Assim a gente vai garantir que ela vai ficar reta e na posição que a gente precisa. E depois a nossa peça toda montadinha, é só esperar 48 horas para ela secar bem, desenformar, lixar, passar verniz e aí fazer a pinturinha dos pés. Aí ela tá pronta. Então vamos aguardar 48 horas. Olha só que lindo que fica já. Eu acabei de desenformar, então não dei acabamento ainda, agora a gente vai fazer isso. Mas olha só o desenho como ficou bacana. E nas laterais ficam aquelas marcas disformes da própria caixa de papelão, que eu acho um charme. Ó, tá vendo? Super gasta. Aí o que a gente faz? A gente abre ela, rasga aquele pedaço que tá já bem deteriorado e pega a parte nova. E é assim, gente, o objetivo aqui não é tirar as marcas da caixa, não é tirar as marcas que se sobrepuseram quando a argamassa avançou um pouquinho na argila. A ideia é deixar isso com essa carinha, com essa personalidade. A gente só tá dando um acabamento. Terminou de lixar, limpa bem a superfície para tirar todo o resíduo e agora a gente vai fazer o acabamento desses pezinhos com tinta acrílica branca e água. O que acontece? Eu quero aplicar de uma forma bem lavada para dar aquela texturinha mais envelhecida também. Vai acompanhar todo o nosso projeto, né? Então vamos lá. Vocês verem a quantidade de pintura que já foi feita nessa casa? Olha o copo como tá. Isso é só um copo d'água, tá? Que eu vou molhando o pincel, molho na tinta e já aplico na madeirinha. Vamos começar por aqui, que daí vocês conseguem ver. Vocês estão vendo que ela tá bem lavadinha, ó? Tá? A ideia é essa. A nossa primeira camada vai ser assim. Pintado todos os pés, só esperar secar. A gente vai passar uma última lixinha para tirar um pouco dessa marcação do pincel e aí tá pronto. Agora eu vou pegar o outro banquinho que eu também fiz como alternativa para mostrar para vocês mais uma possibilidade. E esse outro eu vou pintar com a tinta azul, aquela próxima do petróleo, bem escura, mas eu vou aplicar ela lavada também, porque eu quero mais em italiana, assim, aquela coisa meio desgastada. Aqui embaixo a gente tem aquela louça quebrada em azul e branco, então esse tom aqui vai ficar perfeito.
Tira a tinta branca, mesmo processo. Gente, como eu tô gravando sozinha, eu não tô conseguindo ver se vocês estão percebendo que essa tinta tá bem aguada. Então ela vai absorvendo e vai pegando um pouquinho do fundo da madeira. Isso fica super charmoso nessas peças exclusivas, então eu não vou passar a segunda demão aqui, ela vai ficar exatamente assim. Agora a gente vai deixar secar também.